gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Então, com uma breve introdução, eu vou falar para vocês o que seria uma célula, certo? Como vocês já devem saber, todos os organismos vivos são constituídos por células. Então, a gente poderia afirmar que a célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Elas são divididas em dois tipos, procariontes e eucariontes. E embora as duas apresentem distinções, eu não vou adentrar nesse assunto, porque não vai ser tão relevante para a nossa aula. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, independente do tipo celular, a gente vai ter a membrana plasmática, que esse sim será o nosso assunto da aula de hoje. Então, o que seria de fato uma membrana plasmática? Notem que vocês podem encontrá-la com outras nomenclaturas, como membrana celular ou plasmalema, certo? Bom, a membrana plasmática, ela vai atuar delimitando a célula, ou seja, ela vai separar o meio intracelular do meio externo. Além de fazer essa delimitação, ela vai ser fundamental para manter a integridade da célula, além de atuar como uma barreira seletiva, que vamos entender como funciona no decorrer da aula. A membrana plasmática, ela possui uma espessura de cerca de 7,5 a 10 nanômetros, ou seja, ela é extremamente pequena, que só é possível visualizá-la com o auxílio de um microscópio. Atualmente, o modelo que melhor define a estrutura da membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido. Esse modelo foi proposto em 1972 por Singer e Nicholson. Ele possui essa denominação pois as proteínas que são inseridas na bicamada lipídica se assemelham a um mosaico. E dizemos que a membrana é fluida, pois esses componentes são capazes de se movimentar pela estrutura, não sendo, portanto, uma estrutura completamente estática. Como material de apoio, eu trouxe para vocês uma representação da membrana plasmática, onde a gente vai poder visualizar melhor os seus componentes. A membrana ela é quimicamente constituída por lipídios, proteínas e carboidratos. Os lipídios, eles serão importantes para a membrana, pois eles vão conferir estabilidade e flexibilidade. Dentre os lipídios se destacam os fosfolipídios, os glicolipídios e o colesterol. Os fosfolipídios podem ser observados por toda essa estrutura da membrana, que vão formar a bicamada lipídica. Os fosfolipídios, eles são considerados moléculas antipáticas. Por quê? Eles vão possuir uma parte hidrofílica, que são essa estrutura aqui, ó, amarelinha, e eles vão absorver água e outros líquidos. Já as caudas, compostas por essa estrutura aqui, ó, marronzinha, elas são chamadas de hidrofóbicas, porque não retêm água. Ainda referente aos lipídios, falaremos agora do colesterol, que se encontra representado nessa estrutura laranjinha aqui, ó, da membrana. Bom, o colesterol ele é necessário para construir e manter as membranas, além de regular a fluidez em diversas faixas de temperatura. No que diz respeito, então, agora às proteínas, elas vão exercer várias funções na célula, como transporte de substâncias, atividades enzimáticas e comunicação entre células. E as proteínas integrais ainda podem atuar como receptoras. E falando de proteínas integrais, é uma das classificações que elas têm. Elas podem ser integrais ou periféricas. As integrais se encontram representadas por essa estrutura aqui, ó. Notem que ela atravessa completamente a bicamada. É uma característica muito importante dessa proteína. Então, recapitulando, as proteínas integrais são aquelas que penetram na bicamada lipídica. Algumas dessas estruturas penetram completamente e são chamadas de transmembranas. Elas podem atravessar uma vez ou atravessá-las várias vezes. No caso das proteínas periféricas, que está representado aqui, ó, ela não atravessa completamente a membrana e fica localizada na parte externa. E sua função é de dar estrutura à membrana. E por último, mas não menos importante, falaremos agora dos carboidratos. Os carboidratos são encontrados na camada externa da membrana. Eles interagem com proteínas, que vão ser denominadas de glicoproteínas, representadas por essa estrutura aqui. E também vão interagir com lipídios, formando os glicolipídios, representados por essa estrutura aqui, certo? Bom, e a união dessas cadeias de carboidratos, no caso as glicoproteínas e os glicolipídios, vão gerar o glicocálix.
O glicocálix vai ter diversas funções importantes na célula, sendo uma delas a proteção contra lesões de natureza química e mecânica. Também evitam ligações indesejadas com outras células e ajudam na movimentação, graças à sua capacidade de absorver água. Outra função extremamente importante do glicocálix é o reconhecimento entre células e a adesão celular, que permite que as células se unam umas às outras e também a outras moléculas, certo? Bom, além das funções citadas, vale lembrar que o glicocálix das hemácias determinam os grupos sanguíneos, certo? A, B, AB ou O. O reconhecimento do tipo sanguíneo é fundamental para a realização de transfusão e para o tratamento de alguns problemas imunológicos. Dando continuidade, falaremos agora sobre as características da membrana plasmática. Elas são várias, porém eu destaquei 4 para vocês que são consideradas as mais importantes. Bom, temos que a membrana ela apresenta uma permeabilidade seletiva, visto que ela é considerável uma estrutura semipermeável, pois é capaz de determinar quais fluidos entram e saem do interior da célula. Também temos que ela provém proteção e delimitação, pois ela é capaz de proteger as estruturas celulares e delimitar quais são extra e intracelulares. Também temos o transporte de substâncias, que a gente vai ver no final da aula como ocorre, quem faz, certo? Bom, a membrana ela vai auxiliar no transporte de substâncias, que vai ser essencial para o metabolismo celular. E por fim, vamos ter o reconhecimento de substâncias. A membrana ela é capaz de reconhecer e sinalizar diferentes substâncias presentes no organismo, pois ela contém receptores específicos em sua estrutura. Como eu já havia dito a vocês, a membrana ela é considerada uma estrutura fluida, porém existem certos fatores que podem influenciar nessa fluidez, sejam eles de natureza química ou física. Bom, temos então a temperatura. Quanto mais alta for a temperatura, maior será a fluidez. Também teremos os lipídios insaturados, pois quanto menor for a interação entre as moléculas, maior será a fluidez. E por fim, temos o colesterol. Quanto maior for a quantidade de colesterol presente na membrana, mais rígida ela será e, consequentemente, menos fluida. E para finalizar, gente, falaremos agora dos tipos de transportes realizados pelas células. Bom, eles se dividem em 2 tipos, transporte passivo e transporte ativo. No transporte passivo, a passagem de uma substância através da membrana, ela vai ocorrer de uma região onde ela está mais concentrada para onde sua concentração esteja menor. Nesse tipo de transporte, não ocorre gasto de energia, ou seja, não ocorre quebra de ATP, ok? E vai seguir um gradiente eletroquímico. O transporte passivo vai subdividir-se em 2 tipos, difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, o composto consegue atravessar sem nenhum empecilho, ou seja, livremente. Ele vai ter solubilidade tanto na água como na gordura, que vai ser o caso da passagem de gases como o oxigênio e o gás carbônico. Note que são moléculas pequenas. Já na difusão facilitada, ela vai ocorrer porque a maior parte das substâncias não são lipossolúveis, ou seja, não apresentam solubilidade nem na água e nem na gordura, e não podem passar livremente pela membrana. Portanto, precisam de proteínas para atravessá-las, que são chamadas de proteínas carreadoras, que nesse caso vai ser chamada de permease. A permease é um tipo de proteína que vai ser responsável por esse tipo de difusão. Já no transporte ativo, vocês vão poder notar que ele é o inverso do transporte passivo. Nesse caso, não vai seguir um gradiente eletroquímico e as substâncias elas vão se deslocar de onde elas são menos concentradas para onde sua concentração for maior, ok? Nesse caso, a gente vai ter o gasto de energia, a gente vai ter quebra de ATP. Bom, o transporte ativo, ele vai se subdividir em uniporte, simporte, antiporte, endocitose e exocitose. O uniporte é quando um elemento atravessa a membrana no mesmo sentido.
Simporte, dois elementos vão atravessar a membrana no mesmo sentido. E no antiporte, as substâncias elas vão atravessar a membrana em sentido contrário, ou seja, uma entra na célula e a outra sai. É o caso da bomba de sódio e potássio. Ela vai ocorrer por meio do transporte ativo ocasionado pela quebra de ATP. Ou seja, essa quebra ela vai ser capaz de modificar a proteína integral para que ela possa fazer a saída de 3 moléculas de sódio e a entrada de 2 moléculas de potássio. Prestem atenção. Quando sai a molécula de sódio, vai ter quebra de ATP. E quando entrar as moléculas de potássio, esse ATP vai se formar, certo? Bom, seguindo agora para que a gente fale de endocitose e exocitose. A endocitose é um processo de absorção de partículas na célula, que vai se subdividir em fagocitose e pinacitose. A fagocitose é o englobamento de partículas maiores e sólidas, como bactérias e protozoários. Além disso, a fagocitose está relacionada com a captura de agentes que possam causar algum dano ao organismo, através da ação por exemplo, dos macrófagos, certo? Já a pinacitose, as partículas capturadas estão dissolvidas, ou seja, normalmente estão em estado líquido, ok? Bom, e para finalizar, vamos falar de exocitose. Diferentemente da endocitose, a exocitose é responsável pela eliminação de partículas pela célula. É através desse processo que são eliminados os corpos residuais formados no processo de fagocitose e pinacitose. Além disso, é através da exocitose também, no caso, que vai ocorrer a liberação das substâncias secretadas pela própria célula. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre membrana plasmática. Eu deixei um material de apoio aí, como vocês podem ver, falando sobre o transporte de substâncias, para que vocês possam frisar melhor esse conteúdo.